E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Meu nome é e Isadora. sejam muito bem-vindos ao No Mundo A2. É o seguinte, no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês tudo que nós carregamos com a gente desde que nós decidimos iniciar o nosso mochilão. Para quem não sabe, já fazem 5 meses que nós moramos na estrada e tudo que nós temos a gente carrega aqui com a gente, dentro dessas nossas mochilas. E por aqui tem muito item interessante, não só para quem é viajante e mora na estrada, como para quem também curte viajar. Bom, esse vídeo aqui ele vai ser dividido em duas partes. No vídeo de hoje vocês vão conferir tudo que eu carrego comigo. E no próximo vídeo vocês vão conferir tudo que a Isadora carrega com ela. Mas já fica um aviso, nos dois vídeos vão ter itens muito interessantes, que eu não consigo carregar e ela que tem que carregar e vice-versa. Então eu recomendo muito que vocês assistam os dois vídeos, porque vocês vão ter uma experiência muito completa. Ao longo desses meses nós aprendemos muito nesse período que a gente estava na estrada e com isso a gente foi diminuindo o nosso peso, a gente foi trocando de equipamento e hoje a gente enxerga que nós estamos com um equipamento assim de viagem adequado e por enquanto ideal para a gente viajar. Tem muita coisa aqui legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu carrego comigo cerca de 16 quilos de equipamento, contando com 10 quilos nas costas e 6 quilos aqui na frente. Esses 6 quilos aqui na frente eu já reduzi o máximo possível, então eu sei que a partir de agora esse daqui é o meu limite máximo, é daqui para cima, então tá bem compacto. Já que nas minhas costas eu carrego comigo 10 quilos, como eu havia falado para vocês, porém eu consigo ainda reduzir esse peso ainda mais e vocês vão entender o porquê durante esse vídeo, beleza? Além disso aqui tudo, eu carrego comigo essa bolsinha aqui de lado, que nela eu conto basicamente com o meu passaporte e alguns documentos pessoais, e quando a gente vai passar em algum aeroporto, sempre algum documentozinho que o país necessita. Por enquanto, nós chegamos no Brasil, como eu havia falado para vocês, há 5 meses atrás, nós estamos prestes a deixar o Brasil novamente. Então é possível que essa nossa mala mude aí nos próximos meses, beleza? Então vamos começar o vídeo de hoje. Bom, então vamos começar aqui com os equipamentos principais, que são as mochilas, né? Meu mochilão é um mochilão da Forclaz de 50 litros, tá? Eu vou deixar tudo na descrição, qual o modelo, onde você compra, o link também. Então não se preocupem que todos os itens que a gente for mostrando aqui vai estar na descrição. Caso alguém se interesse, pode ir lá para poder saber que item é esse e onde que compra esse item, beleza? Então é um mochilão de 50 litros, muito resistente da Forclaz. Ele tem esses apoiadores aqui na costa de metal e essa barrigueira aqui também que é muito resistente, e ele é ajustável de acordo com o tamanho da pessoa. É importante ressaltar que esse aqui é um mochilão modelo masculino, tá? Tem diferença do modelo masculino para o modelo feminino, principalmente aqui por causa dos seios das mulheres. Então vocês vão ver a diferença quando a Isadora for mostrar o mochilão dela. E já essa outra mochila aqui é uma mochila da Tarion. É uma mochila que eu comprei pela Amazon e ela é para equipamentos fotográficos. E eu fui adaptando ela e fui colocando algumas coisas minhas aqui. Eu basicamente carrego eletrônicos nela, porque quando a gente vai voar, geralmente a gente põe esse aqui para despachar e esse aqui carrega com a gente. Então tudo que é eletrônico e de grande valor anda nessa mochilazinha aqui comigo. Ela é hidrorrepelente, porém ela não é à prova d'água, mas ela acompanha uma capa de chuva, que eu sempre deixo ela coberta, até porque só o que tem aqui é eletrônico que não pode molhar, né? E a outra coisa que eu tenho é essa mochilinha aqui de lado, tá? Nada demais, nada de especial, é só para carregar, como eu falei, alguns documentos importantes, coisas de fácil acesso, um chiclete, alguma coisa assim do tipo. E eu vou começar mostrando para vocês o meu mochilão. Bom, então vamos lá desfazer esse mochilão. Aqui na lateral eu carrego comigo, deixa eu ver se eu vou conseguir tirar aqui, aqueles travesseirinhos de pescoço, né? Para você ir descansando na viagem, tá? Então esse é um primeiro item que eu carrego. Logo aqui do lado, vocês podem ver que tem um negocinho pendurado aqui. Isso aqui nada mais é do que uma sacola. Como a gente passa muito tempo nos lugares, tem locais que nós vamos que são... como é que eu posso falar? Não tem sacola plástica. Como por exemplo, a gente passou recentemente por Jericoacoara, eles não utilizam sacola plástica lá. Na Europa também, em muitos lugares, você tem que comprar sacola, porque eles também não fornecem sacolas plásticas. Então, desde então, a gente aprendeu a andar com essas sacolas aqui reutilizáveis com a gente. Eu tenho uma e a Isadora tem outra. Olha, cabe bastante coisa. Como nós vamos morando de cidade em cidade, então a gente precisa constantemente fazer compra no supermercado, então isso é muito útil. Ela é muito compacta, vocês viram, olha o tamanhozão dela.
e olha onde ela cabe. O próximo item eu vou começar aqui pela parte de cima do meu mochilão. Aqui em cima eu carrego comigo meu boné, meu fiel escudeiro. Vocês já devem estar cansados de ver esse boné aqui pelos lugares. Inclusive quem topa com a gente pela rua acaba me reconhecendo principalmente por causa desse boné. Já são aí 3 anos no YouTube com ele na cabeça. Aí aqui em cima eu tenho um espelho, tenho uma lanterna de cabeça, que é muito útil. Isso aqui eu não tinha ideia do quão útil ia ser durante as nossas viagens. Isso aqui eu utilizo demais. Aqui tem um LED, olha, esse LED é muito forte, tá? Eu coloco ele aqui na cabeça e pronto, muito prático mesmo. Isso aqui eu recomendo para você que está fazendo uma viagem dessa de longo período, que tenha pelo menos uma lanterna dessa, tá bom? E aí aqui vem a minha primeira redução. Antes eu andava com um jogo desse aqui de chaves, porque uma hora ou outra você está precisando fazer alguma manutenção, algum reparo, ou você está precisando realmente de uma chave dessas. Só que olha o tamanho desse jogo. Apesar de ter sido na época o menor que eu encontrei, eu acabei encontrando esse outro aqui. Chega aqui mais perto para eu poder mostrar para o pessoal. Olha, esse aqui tem diversas pontas, como vocês podem ver, e a canetinha para você poder utilizá-las. Só que esse outro aqui, o corpo dele é oco, e dentro dele eu consigo guardar todas as pontas, e aí eu tiro e utilizo a que eu vou precisar na hora. Tá vendo? Ó? Ela é magnética também, tá? Bem prático. Então esse aqui é o meu fiel escudeiro. Eu acabei trocando tudo isso aqui por apenas essa caneta aqui. Então isso faz uma diferença muito grande. Eu só estava andando ainda com esse outro aqui para poder justamente mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. Ainda aqui na parte de cima eu carrego comigo a balança. Isso aqui é essencial para qualquer viajante. Você precisa saber quanto a sua mochila está pesando, se você não quiser pagar um excesso de bagagem. Então ela é muito útil, tá? Bem portátil, você consegue desmontar ela. Olha, você desenrosca aqui e deixa guardada, muito compacta mesmo. Ela também é da 4Class, a mesma marca da mochila. Você consegue encontrar esses materiais da 4Class na Decathlon, tá? A Decathlon ela tem lojas espalhadas pelo mundo todo, então é uma loja muito útil. E essa balancinha aqui é que anda com a gente para cima e para baixo, muito útil mesmo. Então, chega de enrolação, essa aqui foi só a prévia, né? Foi só a abertura da minha mochila. A gente vai agora para a parte principal dela, que é para esse compartimento aqui maior, tá? Essa mochila, ela abre toda de uma vez e você já tem acesso logo a toda a mochila de uma única vez. E é aqui a gente começa. Eu carrego comigo uma toalha de microfibra, ela é muito útil, principalmente porque ela é muito compacta, como vocês podem ver, e ela seca muito rápido. Então, em qualquer lugar que eu esteja, independente do clima, eu estendo isso aqui, coloco um pouquinho lá fora, rapidinho ela está enxuta, então ela é muito útil para gente que vive na estrada, tá? Uma toalhinha de microfibra. Aqui na minha mochila também eu carrego essa necessaire aqui de banheiro, tá? Ela é muito útil, principalmente porque você, com esse ganchinho aqui, consegue pendurar ela no banheiro e já ter todos os itens à sua disposição. Porém, quem vai apresentar elas para vocês com mais autoridade vai ser a Isadora, porque ela vai poder especificar cada item que tem aqui dentro. Cara, aqui dentro dessa necessaire tem um monte de item muito legal, que eu tenho certeza que a maioria de vocês ainda não conhecem. Então vocês vão conhecer no vídeo da Isadora, tá bom? Então vamos aqui para minhas roupas. Comigo eu carrego 1, 2, 3, na verdade são 4 bermudas, tá? É porque uma não tá aqui comigo agora, eu acabei mandando para a costureira porque estava muito folgada. Mas eu carrego comigo 4 bermudas, tá? Sendo essas 3 de um tecido muito fininho, que eu consigo enxugar em qualquer lugar e é muito compacto, como vocês podem ver. Eu vou abrir uma aqui só para vocês terem uma noção. Olha, uma bermudinha muito compacta, tecido é muito fino e enxuga super rápido. Por curiosidade, é da marca Nord. Essa marca aqui eu consegui encontrar na Centauro, tá? É ótima essa bermuda e ela é um pouco elástica. Então é bom porque evita rasgar com facilidade. E esse shortinho aqui que anda comigo para todo canto, já faz uns bons anos que eu tenho ele, que é um shortinho para ir para a praia e para dormir também.
Então são esses 3 shorts, né? Essas 4 bermudas. Eu carrego comigo 4 bermudas. E uma calça jeans, tá? Uma única calça jeans. Porém, essa calça jeans é um item que eu quero muito me livrar dela. Eu atualmente possuo 3 calças. Possuo 3 calças. Uma é essa aqui que eu estou vestindo agora, que vocês podem ver, que é uma calça que eu também comprei lá na Decathlon. É uma calça ótima, perfeita, até porque, quem lembra disso aqui, olha, no início dos anos 2000, isso aqui virou uma febre, que era aquelas calças que viravam bermudas. Essa aqui é uma delas, então ela tem uma dupla funcionalidade para mim. Eu utilizo geralmente ela nos voos, mas quando eu chego nas cidades, nos destinos, eu já tiro essa parte de baixo dela e isso aqui vira uma bermuda para mim. E ela é perfeita, ela só está desgastada assim, porque passou por algumas trilhas e tá bem surradinha. E carrego comigo uma única calça jeans. Porém, essa calça jeans, para ser sincero com vocês, durante esses 5 meses, se eu usei ela 3 vezes, foi muito. Então é um item que eu já vou me desapegar dela, tá? Até porque, para me utilizar essa calça jeans, eu tenho que andar com esse cinto aqui também. Então, são 2 itens que eu vou me desapegar muito em breve. Eu só preciso juntar mais um pouquinho de dinheiro para poder comprar uma outra calça dessa aqui que eu estou vestindo, só que um pouco mais lisa. A gente que vive na estrada, eu só posso me desapegar de um item depois que eu já tenho outro para substituir ele. Então eu vou esperar o próximo mês virar para eu poder comprar uma outra calça dessa que eu estou vestindo e poder me desapegar dessa calça jeans, tá? Porque ela é muito pesada, demora para secar, é difícil de lavar, né? Porque é muito pesada, então eu vou me desapegar, tá? Então não recomendo uma calça jeans para você que está fazendo um mochilão, a não ser que você seja muito apegado mesmo à calça jeans. E a outra calça que eu tenho é essa aqui, que é como se fosse uma leg, tá? É geralmente para poder fazer exercício, ou alguma coisa assim do tipo. Ela também eu tô achando que eu já vou me desapegar, mas são essas 3 calças que eu tenho. Essa aqui, a que eu tô vestindo, e a calça jeans. Acabou. O resto é só camisa. Vamos ver aqui quantas camisas eu tenho. Eu tenho uma camisa do Brasil, que não pode faltar em lugar nenhum. Essa camisa aqui abre muitas portas para você quando tá viajando. Minhas camisas geralmente são desses tecidos dry fit. Então eu tenho tecido dry fit. Essa que eu tô vestindo, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 camisas dry fit, tá? Que são muito compactas, enxugam muito rápido e fácil de lavar e não amarrotam. Então eu tiro da mala e já posso utilizar, já posso sair com elas. E tem alguns itens aqui que são o que eu vou me desfazendo ao longo do tempo, que são esses aqui. 1, 2, 3. 4 camisas gola polo. Eu sou muito viciado em gola polo. Esse geralmente era o meu estilo antigamente, antes de cair na estrada. Então eu tô tendo uma certa dificuldade em me desapegar delas. Eu ainda tenho essas 4, mas eu confesso para vocês que elas dão muito trabalho. Eu quase não utilizo elas porque tem que passar, senão você sai com ela toda amarrotado. E não é todo lugar que eu tenho ferro de passar, porque eu dependo dos lugares que eu vou estar para poder passar minha roupa. E sem falar que ela é ruim para lavar, né? Demora a secar e ocupa muito espaço. E é muito calorenta, entendeu? Como vocês podem ver, eu estou pingando agora. Nesse exato momento a gente está aqui no norte do Brasil e eu estou derretendo. E isso porque eu estou com uma camisa dry fit. Isso aqui é muito mais confortável do que uma camisa dessa aqui de algodão, camisa gola polo. Então essas 4 camisas gola polo, só para uma curiosidade, olha, contra 4 camisas dry fit. Olha o tanto de espaço que a camisa dry fit ocupa e olha o tanto de espaço que a camisa gola polo ocupa. Tá entendendo? Então aos poucos eu vou trocando isso daqui por camisas dry fit. Todas. Eu quero que meu mochilão seja todo de camisa dry fit. E possuo mais 4 camisas de algodão normal, que também eu vou substituindo ao longo do tempo por essas camisas dry fit. Ao total eu tenho 12 camisas. São 12 camisas, 4 shorts e 3 calças no meu mochilão. Quase que eu ia me esquecendo, eu tenho também uma camisa com proteção UV, que eu comprei recentemente. Também comprei lá na Decathlon, tá bom? É uma camisa com proteção UV e que eu acho que eu vou utilizar ela muito nessa viagem. E ela é desse tecidozinho dry fit, bem compacto também, enxuga bem rápido. Então só pra gente poder finalizar meu mochilão, eu vou tentar ser um pouco mais rápido aqui, porque tem uma mochila de equipamentos para poder mostrar para vocês. Essa parte inferior aqui, eu carrego um saquinho com as minhas meias,
Esse saco aqui a gente também utiliza ele para poder lavar roupas. Uma bandeira do Brasil, que serve muito, principalmente quando a gente está pelas praias e tudo. Um tênis. Eu só tenho um tênis e uma bota, tá bom? Um saquinho com as minhas cuecas, com as minhas sungas. Por curiosidade, eu carrego comigo 2 sungas e está sendo mais do que o suficiente essas 2 sungas. E esse item aqui que eu vou me desfazer dele muito em breve, que é uma camisa de frio, mas... Ah, não, nem podia falar isso. Nosso próximo país é frio, amor. É verdade, eu tinha me esquecido. Então não vou me desfazer dele em breve, tá? Foi um falso aí, foi falso. Eu ainda vou continuar com ela porque o nosso próximo destino aí vai ser um país de frio, então ela vai ser útil, tá? Mas eu não usei ela nenhuma vez aqui no Brasil e eu não preciso nem explicar o motivo para vocês. E como vocês viram, eu estava passeando só pelo Nordeste aqui com a Isadora, então... Você esqueceu sua havaianinha. Esqueci minha havaiana, mas eu carrego comigo também uma havaiana. Aí aqui do lado, só para acabar logo, tem também aqui alguns itens... Aqui, peraí. Aqui. Carrego comigo uma caixinha de som, JBLzinha, pra gente ouvir nossas músicas. Eu e a Isadora, a gente curte muito ouvir música, fazendo um monte de coisa. E um perfume, tá? Bem compactozinho, como vocês podem ver. Mas eu ainda tenho um frasco de perfume grande. Isso aqui, tô só esperando ele acabar para eu poder me desfazer dele. E eu só vou andar com esses frascozinhos que são mais compactos. E o meu pente de cabelo. Meu pentinho de cabelo. Pentear minha juba. Deixa eu ver o que mais. Só isso. Aí, antes que vocês perguntem, cadê meus itens tipo escova de dente, essas coisas, tá com a Isadora, tá? Tá lá na mochila dela. Por isso que não vai aparecer nesse vídeo aqui. E desse outro lado aqui, um repelente, tá? Muito útil também que você viaje sempre com um repelente. Nunca se sabe por onde você vai passar. Aí aqui na lateral também tem as capas de chuva que eu havia falado para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês a minha mochila de ataque, que é aquela mochila que fica aqui na frente comigo com meus equipamentos, tá bom? Bom, e antes de eu mostrar minha mochila de ataque, eu queria dar um recadinho para todos vocês que estão se planejando para poder fazer intercâmbio na Irlanda e sempre pedem dicas pra gente. Afinal de contas, nesse canal aqui tem mais de 150 vídeos falando sobre a Irlanda, falando sobre intercâmbio e a vida no geral na Irlanda. Então eu venho informar para vocês que a Seda College inaugurou um novo campus. Esse campus ele fica localizado na cidade de Cork, que é uma cidade perfeita para você que não quer morar no interior da Irlanda, mas também não quer morar na capital. Cork é uma cidade que tem muitas indústrias, tem muita oportunidade de emprego e uma cidade bem maior do que Limerick, que é o interior da Irlanda. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre esse novo campus da Seda College, eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam entrar em contato com eles e fazer toda a cotação, todo o orçamento para o intercâmbio de vocês na Irlanda, beleza? Então, fica anotado. Cork é uma nova opção para vocês fazerem intercâmbio na Irlanda, beleza? Bom, agora deixa eu mostrar para vocês a minha mochila de ataque, que é essa aqui. Bem pequenininha, bem compacta, mas tem muito equipamento aqui valiosíssimo, tá? A maioria das coisas que estão aqui eu utilizo para poder gravar conteúdo para vocês. Como vocês já podem ver aqui do lado pendurado, tá a minha fiel escudeira. Essa garrafa aqui, ela é preciosíssima e muito útil. Pense numa garrafa perfeita. Nunca encontrei uma garrafa tão legal quanto essa daqui. Como vocês podem ver, ela está vazia, então quando ela está vazia, ela é muito compacta, ela cabe dentro de uma bolsinha de lado, por exemplo, e esse bico dela aqui é um bico de sucção, significa que quando ela está cheia, eu posso virar ela de cabeça para baixo, de lado, que ela não vaza, não cai uma gota. É uma garrafa perfeita, eu também comprei ela na Decathlon, beleza? Aí logo aqui dentro, vou começar agora a mostrar alguns dos equipamentos que eu carrego aqui na minha mochila de ataque. Aqui na frente eu carrego 2 receptores, tá? Esses receptores aqui eu utilizo para poder colocar meus microfones lapelas, que são esses 2 aqui, um para mim e um para Isadora. Tenho aqui comigo também um kit de lentes, que é para o drone, que eu já vou mostrar o drone para vocês. É um kit de lentes que eu utilizo quando tá um sol muito intenso, um sol muito forte, para poder fazer imagens com a melhor qualidade para vocês. Eu utilizo elas. E logo aqui embaixo, o meu power bank. Esse power bank aqui, ele tem 30.000 mAh, então é bastante carga, já que às vezes a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar longe de uma tomada ou passando dentro de um ônibus, algum transporte.
Então a gente tem esses powerbanks que são muito grandes, de capacidade boa. E pesados. Pesados, verdade. A maior desvantagem disso aqui é porque isso aqui é muito pesado. Mas, enfim, talvez eu troque isso aqui futuramente, mas não é minha prioridade. E aqui dentro da mochila, deixa eu mostrar para vocês. Essa mochila, ela tem um bolso lateral para fácil acesso e esse bolso aqui com zíper que fica nas minhas costas. Ou seja, isso aqui é muito seguro, porque a maioria dos equipamentos de valor que tem estão aqui dentro. Então, para evitar algum pickpocket, alguma pessoa furtar meus equipamentos, isso aqui tá de contato com as minhas costas é essencial. Aqui, como vocês viram, só tem microfone, nada demais, porém aqui dentro já tem coisas que são bem importantes. Tá, vou abrir aqui para poder mostrar para vocês. Olha, logo de cara aqui, vocês já conseguem ver o drone, que é basicamente esse controle, e o próprio drone. Eu tenho um DJI Mini 3 Pro, tá bom? Faz imagens tanto na horizontal quanto na vertical. Aqui, junto com eles, eu tenho mais 2 baterias extras, tá? E o carregador. Agora aqui vocês podem ver que isso aqui é um dos itens mais importantes que eu tenho aqui no meu mochilão. Isso aqui é um adaptador universal. Só que não é qualquer um adaptador universal. Isso aqui é o adaptador universal. Esse aqui é um dos melhores que eu consegui encontrar. Ele possui 2 entradas USB tipo C, tá? E 3 entradas convencionais, além de uma entrada que você pode conectar dispositivos de praticamente qualquer país. E ele tem saídas aqui, olha, por exemplo, com padrão europeu, que também é o mesmo do padrão brasileiro que a gente conhece aqui, né? Tem esse padrão aqui, que é o do Reino Unido, que também pode ser utilizado na Irlanda, por exemplo. E tem o padrão asiático ou o padrão americano, você pode modificar aqui e utilizar no país que você desejar, tá? Então, isso aqui é essencial, cara. Com esse equipamento aqui, eu consigo carregar 5, 6 dispositivos de uma só vez, tá? Em qualquer país que eu esteja. O link desse dispositivozinho eu também vou deixar na descrição, porque ele é um dos melhores que existe. Eu garanto para vocês, isso aqui tem sido de extrema importância pra gente, por isso eu considero ele um dos itens mais importantes que eu carrego comigo, tá? Bom, o próximo item é um item também de segurança, que é esse dispositivo aqui, que é bem esquisito. Creio que a maioria das pessoas nunca viu um dispositivo desse, mas isso nada mais é do que um bloqueador de portas. Às vezes, quando você está num hotel ou numa pousada, um Airbnb, sei lá, alguma coisa que você não sente muita segurança, muita confiança, você pode colocar isso aqui para poder bloquear a porta, e mesmo que outra pessoa tenha a chave e tente entrar no seu quarto ou no seu apartamento, ela não vai conseguir entrar de forma alguma, mesmo que ela tenha a chave, porque você vai estar com esse dispositivo aqui bloqueando a porta. Bom, o próximo item vai ser o gimbal, né? Eu ando com esse gimbal aqui, que é um gimbal, para quem não conhece, ele é para estabilizar a imagem, então ele é bem compacto. Eu ligo ele, depois que eu fecho, isso aqui fica minúsculo, então todas as nossas coisas nós tentamos comprar o menor possível e o mais compacto possível, né? Sem falar na leveza desse dispositivo, porque quando eu termino de utilizar ele, eu fecho e tá guardadinho. Então esse aqui é o gimbal que nós utilizamos, é um DJI Osmo 6, tá? E um adaptador, tá bom? Um adaptador de tomada, um T na verdade, não é um adaptador isso aqui, desculpa, é um T. Isso aqui também é um carregador de celular, só que com padrão do Reino Unido. Isso aqui é do gimbal, para poder prender o celular. Aqui a gente tem a minha mochilinha de cabos, é aqui que eu organizo os meus cabos. Desse lado aqui eu guardo somente cabos dos mais variados, e desse outro lado aqui eu carrego o meu SSD, tá? Para guardar minhas imagens. E desse outro lado é basicamente só cabos, porém aqui eu tenho alguns adaptadores, como por exemplo esse aqui, que eu converto de USB tipo C para um USB convencional, tá? E esses cabos aqui que são para o drone, para o controle do drone, e esse aqui que é um cabo multifuncional, né?
Com uma única entrada USB, eu consigo carregar até 3 dispositivos dos mais variados, né? Tanto iPhone quanto aparelhos USB tipo C e aqueles mais antigos. Então eu carrego nesse único cabo, eu consigo ter uma funcionalidade extrema, né? Essa aqui é basicamente minha mochilinha de cabos. Aqui embaixo eu tenho um saquinho que eu guardo esponjinhas para o microfone e alguns trecos, na verdade. Deixa eu mostrar para vocês, tem uma coisa aqui que é muito importante. O adaptador, nada demais, mas isso aqui, olha, isso aqui é muito importante. Isso aqui tem a mesma funcionalidade do que aquele outro item que eu mostrei para vocês. Só que isso aqui é para bloquear uma janela, que eu vou mostrar para vocês também como funciona. Então, caso você esteja em algum local que você não sinta muita segurança, você consegue colocar isso aqui na janela e trancar. Depois que você tranca, a pessoa não consegue mais abrir a janela pelo lado de fora. Esses itens que nós estamos mostrando para vocês de segurança, nós adquirimos ele ao longo do tempo, depois de conversar com muitos viajantes e muitos deles relatarem alguns episódios, principalmente de furtos durante a madrugada. Deles estarem mochilando em algum país que eu não vou citar quais sejam, e alguém, né, invadiu o quarto deles durante a madrugada, ou então enquanto eles faziam alguma trilha, né, a gente acaba deixando muito equipamento dentro do quarto depois que sai para poder fazer trilha, alguém também acabar tendo acesso ao quarto que eles estavam dormindo e infelizmente serem furtados. Então todos esses itens nós adquirimos como uma forma de prevenção, né, para a gente não esperar isso acontecer. Bom, agora o último, porém não menos importante item aqui dessa mochila é o meu notebook. Eu troquei o meu notebook recentemente porque, como vocês sabem, eu mesmo edito os nossos vídeos e a gente precisa de um equipamento um pouco mais robusto para poder aguentar esses programas de edição. Eu tinha um notebook gamer que ele era muito grande e muito pesado. Ele pesava quase 2 quilos, contando com o carregador, com a fonte, que são extremamente grandes. E eu troquei por esse MacBook aqui, que ele é bem fininho, bem compacto, cara, e muito leve. Isso aqui é um MacBook Pro, porque além dele ser muito leve, todos os itens que acompanham ele, como por exemplo o mouse, olha, também é extremamente compacto, muito fininho, e isso otimiza muito a minha mochila, né? Porque eu acabo carregando menos peso. E podem ter certeza que cada grama conta, tá? O carregador dele também é basicamente esse cabozinho, olha, que é um cabo feito de tecido, e essa fonte, tá? Essa fonte aqui, ela tá no padrão do Reino Unido, porém eu posso tirar e trocar no momento que eu quiser para o padrão do país que eu estiver. Por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, eu acabei não trocando porque eu tenho um adaptador universal, mas se eu quiser eu poderia trocar isso aqui por um padrão brasileiro, né? Por exemplo. Então isso aqui é muito, cara, muito útil, muito útil. Isso aqui foi uma das minhas últimas aquisições e a que eu mais fiquei feliz. Então é isso. É basicamente todo o equipamento que eu carrego durante todo esse período que a gente está viajando. A gente fez algumas trocas, algumas modificações, como vocês viram. E esses são todos os itens que eu carrego comigo no meu mochilão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu acredito que esse vídeo vai ajudar não só aquela galera que curte fazer um mochilão, como o pessoal que curte muito viajar. Agora eu falo para vocês, fiquem, porque no próximo vídeo, que é o vídeo que a Isadora vai gravar mostrando todos os itens dela, tem muitos itens muito interessantes que eu não mostrei aqui no meu mochilão e que ela vai mostrar lá no mochilão dela, tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau!